Boa noite, bem-vindo ao programa Referências. Este é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV e diariamente às 10h30 na Gondomar FM. O convidado especial desta semana é o professor Dr. Nelson Lima, um reconhecido professor universitário, professor efetivo da Universidade Livre do Brasil e diretor e embaixador de vários projetos em Inglaterra e Alemanha. Boa noite, Sr. Professor, bem-aja pela presença no programa Referências. Boa noite. Sr. Professor, ter talento é o suficiente? Não. Definitivamente não. O talento, no fundo, apresenta-nos potencialidades para determinadas áreas, por exemplo, talento para uma determinada área específica do mundo artístico, por exemplo, ou da liderança. Mas se esse talento não for trabalhado e não tiver, digamos, um propósito, um objetivo bem definido e não houver, digamos, algo mais que acrescente valor ao talento, ele pode ser apenas um talento que pode ser medido, pode ser apontado, mas que na prática pode não resultar em nada de transcendente. Ou seja, o talento por si não é suficiente. E a criatividade pode ser uma dificuldade na vida? Depende do nível, depende do nível da imaginação da pessoa criativa, porque há que destrinçar um pouco criatividade e imaginação. A criatividade é uma capacidade que o ser humano tem para, por exemplo, resolver soluções com ideias novas, diferentes, que muitas vezes até podem ser insights criativos, flash, como às vezes costuma dizer. Outra coisa é a imaginação, que é fruto da criatividade. E a aplicação da imaginação criadora, neste caso concreto, porque há um outro tipo de imaginação, que é simplesmente, por exemplo, recordar. Exatamente. Recordar, eu estou a imaginar, não estou propriamente a buscar uma imagem ao passado, porque eu, ao buscar uma imagem no passado, eu estou a transformá-la e adaptá-la, porque a memória não é recordar não é propriamente buscar uma fotografia do passado. Nós imaginamos o passado em função de uma determinada memória, mas acrescentamos dados novos. Certo. Então há uma outra imaginação, que é aquela disputada por determinadas circunstâncias, que faz com que a pessoa efetivamente encontre, através, por exemplo, de características como a curiosidade, a fonte para ideias efetivamente criativas, que pode depois aplicar na arte, na tecnologia, até na própria ciência, e nas humanidades em geral. Portanto, são conceitos diferentes. Que se utilizam por vezes um pouco misturados, mas que efetivamente na prática resultam em resultados diferentes. Ser imaginativo ou ser criativo. Ora, a pergunta que me pôs, se pode ser uma dificuldade? Pode. Sobretudo quando essa mesma criatividade vai contra o que está estabelecido e é aceito como sendo aquilo que está correto. Ou seja, no que está bem não se mexe. Se é uma ideia diferente, uma ideia nova, que pode eventualmente pôr em causa o que foi estabelecido, muitas vezes é rejeitado. Conheço casos na história em que muitas pessoas foram travadas na sua produção criativa precisamente porque estavam à frente do seu tempo com essas mesmas ideias. Exatamente. Isso aconteceu em todos os campos, desde a política até à ciência. E quando se aplica, por exemplo, em crianças na escola, por exemplo, as crianças conhecidas como superdotadas criativas são as que têm mais dificuldades por vezes, mesmo tendo um grande potencial de inteligência, têm dificuldades porque elas não são propriamente, elas são inquietas, elas são curiosas, querem saber mais, elas veem por vezes além daquilo que o professor quer que vejam e ainda tornam-se incómodas. Pois, com certeza. Muitas vezes são rotuladas como hiperativas. Sim, é um facto. Esta questão da neurose cardíaca, o que é isto? A neurose cardíaca é um termo que já não se usa muito.
Embora eu goste, eu gosto porque, de certa maneira, explica efetivamente uma perturbação relacionada com a ansiedade generalizada, mas que tem características que podemos traduzir como Da Costa, que foi um médico americano que descobriu no século XIX, durante a Guerra Civil Americana, descobriu que muitos soldados sofriam de um determinado stress em que tinha características como, por exemplo, palpitações, porque tinha o coração nervoso, como ele dizia. Hoje em dia a medicina já atribuiu um nome diferente, a psiquiatria também, mas é conhecido como a síndrome de Da Costa. Não é mais nem menos do que um tipo de ansiedade que normalmente aparece em pessoas com uma personalidade neurótica, com uma personalidade que faz com que o seu confronto com a vida seja prejudicada por determinados traumas, por exemplo, da infância. Embora não tenha nada a ver com stress pós-traumático. Tem a ver, portanto, com perturbações psicossomáticas, mas muito mais somáticas do que psicológicas, e que faz com que a pessoa, por exemplo, tenha enxaquecas, tenha palpitações. Sim. Sobretudo as palpitações são aquelas que mais prejudicam essas pessoas, e daí o nome neurose cardíaca. Exatamente. Temos 10% apenas de consciência daquilo que os nossos olhos captam. Sim, primeiro porque nós temos um sistema visual que faz com que nós nos concentremos de forma seletiva nas coisas. Nós somos particularmente animais visuais, Sim. ainda que tenhamos o apoio dos outros sentidos, como por exemplo a audição. Exatamente. Portanto, quando vemos algo, também ouvimos esse algo. De tal maneira que uma pessoa surda não vê a mesma coisa que uma pessoa que vê e ouve ao mesmo tempo. Ou seja, está mais condicionado. A pessoa que vê e que ouve, portanto, é um audiovisual, capta uma realidade, porém, que se compararmos com o mundo animal, em geral, da qual fazemos parte, nós ficamos reduzidos a um mundo que tem limites. E podemos fazer a comparação, por exemplo, com a águia, por exemplo, da asa redonda. Certo. É uma águia que a 5 km de altura, 5.000 metros de altura, consegue detectar um coelho, que é uma presa que eles adoram para comer, essas águias. Nós não conseguimos ver a 5 km de distância um coelho, não é? Pois claro. E o mesmo acontece com outros animais que têm, por exemplo, os cães domésticos têm um faro que nós não temos. Sim, Portanto, sim. há uma realidade para além daquela que nós captamos, que nos escapa completamente, porque nós não temos receptores para captar. Claro. Por outro lado, também temos um leque muito amplo de uma atenção negligente, que faz com que, conscientemente, nós não estejamos atentos, por exemplo, a ruídos de fundo, que nos escapam à consciência, Exatamente. mas que o cérebro capta. Pois, com certeza. E, portanto, daí que, efetivamente, a nossa capacidade de ver as realidades está, de alguma maneira, condicionada por estes fatores. Nos primeiros anos de vida, a nossa imaginação supera a nossa inteligência? A imaginação, de certa forma, ajuda-nos a crescer. Sim. Porque é a imaginação das crianças pequeninas, dos bebés, até uma determinada idade especialmente, antes de entrar na escola, é a imaginação que, ou melhor, motivada pela curiosidade, que é uma força biológica, né, psicobiológica, faz com que elas sejam curiosas e, ao mesmo tempo, também nas suas próprias brincadeiras, elas usem muito da imaginação para descobrir o mundo. Portanto, elas descobrem o mundo e, ao descobrir o mundo, crescem, porque com isso elas vão estruturando não só as emoções, mas também estruturando as suas capacidades cognitivas. Exatamente. Daí que os primeiros anos sejam absolutamente determinantes para as potencialidades que a criança tem e que poderá vir a usar ou não, dependendo portanto, do ambiente, do meio em que estão inseridas, e que aqui inclui a escola, inclui a família, a cidade, o local e a própria época em que nasce. Exatamente. O meio vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Professor Dr. Nelson Lima, uma história que o tenha marcado na infância?
Foram várias histórias da minha infância marcadas, que me marcaram. Algumas um pouco traumáticas, devido a uma educação muito conservadora por parte dos meus avós. Eu vivi sempre com os meus avós, não vivi com os meus pais, por razões de famílias complexas. Sim. E complicadas. Sim. E, portanto, fui também muito condicionado por um catolicismo que na época era muito conservador, muito fechado, e que me fez gerar muitos medos. Eu lembro que aquilo que mais me traumatizou, e talvez seja a memória mais, lamentavelmente, mais forte que eu tenho, foi o medo que a igreja que eu frequentava enquanto criança, sim, me fazia quando me fez acreditar no inferno e nos males que havia no inferno e nos pecados. Eu via aterrorizado com os pecados que podia cometer, porque nem fazia muito bem a ideia o que era um pecado. Sim. E isso massacrou-me imenso, ao ponto de, quem me tiver a ver e seja católico vai dizer que não, mas eu garanto que efetivamente marcou-me negativamente, e infelizmente as recordações que eu tenho estão relacionadas com esses medos. Estes episódios, que de facto não foi o único, com certeza, mas que, devido à minha personalidade e também às condições de família em que eu vivia, que também era muito conservadora, fizeram com que eu ficasse muito limitado mas ao mesmo tempo também me libertou outros entre aspas, poderes, porque eu refugiava-me na leitura. Comecei a ler muito cedo. Sim. A ler livros muito cedo, e aos 14 anos já tinha um programa na Rádio Renascença. Fantástico. E portanto era muito curioso, lia muito, e portanto acabei por compensar esses traumatismos, sim. Estressantes. Fui compensar com uma atividade intelectual precoce. Certo. O Sr. Professor tem irmãos? Tenho uma irmã. Sim. Um pouco mais nova, 3, 4 anos. Sr. Professor, iniciou, portanto, a área do marketing. É isso. E mais tarde vai interessar-se pelas neurociências. Pronto. Eu realmente trabalhei em marketing durante anos. Sim. Cerca, pode dizer-se que metade da minha vida profissional. Mas eu posso dividi-la em 3 partes. Uma primeira parte em que trabalhei em comunicação. Muito bem. Iniciei aos 14 anos com um programa num clube chamado Clube da Juventude, que pertencia à Rádio Renascença. Sim. Foi um programa de grande audiência na época. A minha rubrica era o homem e o ambiente. Muito bem. Às sextas-feiras. Durante 5 ou 6 anos escrevi, portanto, bastante sobre isso, pesquisei bastante sobre isso, fiquei um adepto da ecologia. E depois há uma segunda fase em que eu vou para os Estados Unidos, depois de uma passagem pela Força Aérea, fui para os Estados Unidos e nessa altura eu trabalhava em comunicação e estive assim, depois segui para o marketing em algumas grandes empresas e por fim eu estive em Viena da Áustria e nessa altura visitei a Academia de Ciências de Bratislava, na Eslováquia, que tinha acabado de sair do sistema soviético, e nessa Academia de Ciência havia um Instituto da Criatividade. Aquilo fascinou-me, porque havia lá uma série de psicólogos e outros cientistas que estavam a fazer pesquisas intensas sobre a aplicação da criatividade na vida prática, nomeadamente a criatividade nas escolas. Isto foi em 92, o que para a época, para mim, foi absolutamente deslumbrante, porque nunca imaginei que países de qual fazíamos uma ideia de grande atraso, na verdade, culturalmente estavam muito avançados. E aí, às margens do Rio Danúbio, nunca mais me esqueço, às margens do Rio Danúbio, eu lembrei-me, eu tenho que levar este projeto para Portugal. Não foi em 92, demorou uns anos, foi em 98, e eu trouxe para Portugal então um projeto de um instituto para trabalhar nessa área. Sim. Esse instituto chamou-se Instituto de Inteligência,
mas não seguiu aquilo que eu queria. Acabou por seguir a área da psicologia, porque devido a uma série de episódios quase caricatos, em vez de ser vocacionado para o marketing, acabou por ser vocacionado para a psicologia. Então eu volto para a universidade quase com 50 anos, e foi em Espanha que eu fiz o curso de Neuropsicologia Clínica, e depois uma pós-graduação em Hipnose Médica, e depois o doutoramento em Investigação Psicológica, e depois entrei na vida académica e pronto, a partir daí entrei na terceira fase, e eu acho que não vai haver mais nenhuma, a não ser agora esta, que me dedico afincadamente, que é o ensino, mas mais a área de investigação, preparação de cursos, orientação de teses, etc. Sr. Professor, viver a vida sem pensamentos pesados nem desviantes. É difícil fugir deles. Sim. Porque por muito que ocupemos a mente com a vida, com aquilo que a vida nos oferece, eu sou um oportunista. Sim. Oportunista no bom sentido, ou seja, eu procuro as oportunidades. Se surge uma oportunidade, eu aproveito. E normalmente não penso muito nela. Penso sim, é uma boa oportunidade. Na concretização, não é? Penso na boa oportunidade e, portanto, eu digo que sim. Provavelmente depois muitas vezes arrependo do sim, mas a minha tendência é dizer sim porque é uma oportunidade, é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, eu gosto de descobrir, ver como é que é. E aí funciona um bocado como as crianças. Eu acho que o meu eu infantil ainda é muito poderoso em mim, e acho que vai me acompanhar até ao fim dos meus dias. Serei sempre uma criança nesse capítulo, mas também é isso que me dá a força para viver e para me sentir todos os dias com um propósito, apesar dos problemas naturais que eu tenho, como todas as pessoas, de âmbito particular, mas que eu procuro superar através, digamos, dos livros, que são os meus maiores amigos. Pois, com certeza que sim. O meio ambiente afeta o sistema nervoso? Muito. O meio ambiente afeta tudo, no que diz respeito à nossa própria saúde. Aliás, nós somos seres que, nós por vezes, seres humanos, esquecemos que somos seres vivos. E, portanto, nós temos uma relação íntima e uma relação cúmplice com a natureza. Eu diria que é mais ao contrário. A natureza tem uma relação cúmplice connosco porque nós, homens, seres humanos, afastamos um pouco da situação e criamos muitos ambientes artificiais. A nossa própria alimentação, eu diria, enfim, é um número que eu vou tirar à sorte, não tem validade científica nenhuma, sim. Mas só para dar uma ideia, a nossa alimentação provavelmente é hoje em dia 90% a 95% artificial, pois claro. Direta ou indiretamente. Sim. Daí que aparecem novas, embora a esperança de vida tenha aumentado bastante, por razões várias, aparecem todavia as novas doenças que são doenças da civilização. Sim. Por exemplo, os AVCs, as depressões e muitas outras doenças que não são novas, mas que estão, de facto, a vitimizar muitas pessoas. Isso tem a ver com o afastamento do homem da natureza. Sim. Ou seja, nós temos que nos reaproximar da natureza. Nós somos seres vivos, nós não podemos esquecer as nossas raízes ancestrais. Nós somos uma espécie jovem, nós temos 150 a 200 mil anos. Nossos antepassados, que nos deram, de qual nós somos originários, terão no máximo 2 milhões de anos. Ora, nós somos uma espécie muito jovem, e de repente criamos ambientes que não têm nada a ver com aquilo para que o nosso corpo foi feito. Portanto, criamos doenças, chamadas doenças de incompatibilidade com o meio ambiente. Daí que não só afeta o sistema nervoso, mas também todo o nosso organismo. O cérebro e o sexo, qual o mínimo que devemos saber? Que o cérebro é o maior órgão sexual que temos. Sim. Por razões biológicas e genéticas, nós nascemos... A natureza não tem grandes contemplações connosco, mas a natureza quer que nós nos reproduzamos. Sim. Quer que nós tenhamos filhos. E, portanto, dá-nos todas as condições para podermos ser
homens e mulheres sadios para podermos dar continuidade à espécie. Esse é o principal objetivo do nosso órgão sexual, que é o cérebro. Mas também é o órgão do amor, por isso mesmo. Mas também pode fazer sexo sem amor. Os géneros não estão muito preocupados com isso. O que os géneros querem é que nós tenhamos filhos. Por isso é que a partir de uma certa idade em que já não temos, pelo menos em teoria e também na prática, já não temos propriamente necessidade de responder a esses ímpetos da natureza para termos filhos, ela dispensa-nos e então trata-se um bocadinho mal. Vai-nos abandonando e começam a entrar em atividade 7 genes que são despoletados pelo envelhecimento. Então os cientistas estão à procura do gene do envelhecimento, a ver se trava-se o mata, se os ares aparecer, para que nós possamos viver um pouco mais. E há cientistas, sim, que estão convencidos que o homem tem capacidades para viver 120 anos. Já há outros cientistas, e geneticistas sobretudo, que já falam em 200 anos, e até há um outro, Dobré, que defende que com determinada engenharia genética até podemos chegar aos 1000 anos. Digo isto, as pessoas dizem que maluquice e tal, viver 1000 anos para quê? Assim, eu não sei, eu não me importava. Pois, com certeza. Desde que tivesse boa saúde. Quais as melhores drogas no mundo? São as naturais. Sim, gratuitas, são naturais, autorizadas. São gratuitas, estão disponíveis e não fazem mal. Sim. Nem criam vício. Temos várias, e o nosso próprio corpo tem essas drogas, chamamos drogas, mas não são drogas, são químicos que têm o mesmo efeito que certas drogas, como, por exemplo, a serotonina ou as endorfinas. Por exemplo, a endorfina é muito conhecida porque é um químico que é despoletado, portanto é lançado na corrente sanguínea após o exercício físico, e é aquilo que nos dá uma sensação de prazer, de descontração, de relax. São endorfinas, portanto, que de certa maneira tranquilizam o corpo, dão um prazer tremendo, mais do que a própria meditação. A meditação tem um objetivo diferente. Aqui é o exercício físico que faz com que as endorfinas se soltem no sangue. Mas também temos a serotonina, também temos a dopamina, de tal maneira que a sua falta pode provocar distúrbios, perturbações de natureza psicológica e comportamental, por falta desses ingredientes químicos que derivam não apenas do nosso contacto com a natureza, nomeadamente o sol, sim, a luz do sol, mas também na natureza per si, portanto, o verde, a vegetação, o contacto com a natureza. E nós estamos a viver cada vez mais encerrados em edifícios, em automóveis, em elevadores, e praticamente a natureza muitas vezes é a única coisa que temos, e mesmo assim poluída é o ar que respiramos. Pois, claro que sim. Os efeitos colaterais dos tranquilizantes podem ser até 80% provocadores de questões de demências, nomeadamente. Sim, há estudos que referem isso, são estudos muito recentes que referem que, pelo menos em certas pessoas e certos tranquilizantes, porque há várias classes de tranquilizantes, que referem que efetivamente que a insistência, digamos, tornando essa toma crónica e não procurando alternativas, nomeadamente o contacto com a natureza, terapias de natureza psicológica ou psicoterapias, se ficamos dependentes desses químicos artificiais, efetivamente a longo prazo podem provocar alguns danos cerebrais, e não só, também de natureza orgânica em geral, e portanto são contraproducentes, não apenas porque causam um vício, mas porque efetivamente têm um efeito negativo em algumas áreas do corpo, se não em todas as pessoas, em algumas. Sr. Professor, é um homem de afetos? Eu não pareço, há quem diga que eu sou muito lógico-matemático, mas eu sou um homem de afetos, só que é assim, eu não os revelo muito, e por isso então fico a perder com isso, porque dizem, não, ele não é um homem de afetos, é um lógico-matemático. Não, sou um homem de afetos. E romântico? Romântico? Sim. Já fui mais romântico. Foi mais romântico. Eu não sei se agora há espaço para romantismo,
porque a nossa vida hoje é infernal, porque nós hoje fazemos 10 vezes mais coisas no mesmo espaço de tempo do que fazíamos os nossos pais. Tinham tempo para o romantismo, diz-se que não é preciso tempo para o romantismo. O romantismo pode existir em qualquer momento da vida, mas o exercício do romantismo exige tempo também, para que haja qualidade nesse romantismo. E se dizer romantismo enquanto se atravessa uma rua e dizer, eu sou romântico, isso não chega. Para ficar bem no retrato e dizer, sou romântico, isso também só são os poetas. Agora, que deveria haver lugar para mais romantismo e melhor romantismo, acho que sim, porque nós estamos a perder um pouco, e aí sim, é aquilo que eu insisto, nós estamos a perder um pouco a noção de que somos seres vivos, somos seres emocionais, somos seres de afetos, e logo aí também somos seres humanistas, somos seres que devemos também cultivar os sentimentos, a poesia, as humanidades e, quiçá, o romantismo também. Como encara a morte? É uma coisa que eu não gosto de pensar muito, porque sempre que vejo morrer alguém, ou sei da notícia de alguém que morre, eu fico muito preocupado com a morte. Sim. Porque gosto sempre de saber o que é que foi a causa da morte. Porque para que haja a morte tem que haver uma razão para isso. Com certeza. Ora, a vida fez-se para nós a vivemos. Portanto, a morte é uma coisa contra a natura. Faz-me sentir que é contra a natura. É uma fatalidade para todos os efeitos. Mas a verdade é que todo ser vivo tem um fim, porque há um desgaste, há uma entropia constante. Portanto, há um momento em que, efetivamente, vamos perdendo consistência e capacidades para ir além de uma determinada idade. Mas a maior parte das mortes no ser humano são devidos a erros provocados por ser humano. E é isso que eu sou contra. Por isso é que eu gosto sempre de saber porque é que morreu a pessoa. Sim. Se é por um acidente, pronto, aí temos a ver com o acaso, com o azar, etc. Se é por doença, se é por falência de algum órgão ou de um conjunto de órgãos, pode ser causas genéticas, mas também podem ser epigenéticas, ou seja, com a ajuda do ambiente, mas também da época, também do local, também do trabalho, do stress. E hoje morre-se muito fora da época que nos estaria destinada, porque nós estamos num tipo de vida, num estilo de vida em que estamos a acelerar a nossa vida para chegarmos a velhos num instante. Com certeza. E isso é que faz com que eu seja, por exemplo, um defensor acérrimo de um estilo de vida saudável, de uma dieta biológica, de uma aposta forte, digamos, em tudo aquilo que nos possa garantir saúde, bem-estar, felicidade, harmonia com o mundo e com as pessoas. Com certeza. E isso atrasa a morte. A morte. Sr. Professor, antes de terminarmos, eu sei que vai editar um livro brevemente. Quer abrir a janela aqui na Norte TV? Bom, o livro que tem o título provisório de Evolução e Mudança é um livro que contém 60 artigos de diversas matérias, mas onde focalizo-me sobretudo sobre educação, saúde, de onde vimos enquanto seres humanos e para onde vamos, o futuro da mente, o futuro do homem e as oportunidades que nos são concedidas pelas nossas próprias capacidades que temos para podermos ter um futuro diferente do atual, um futuro talvez melhor. Portanto, esse livro é uma coletânea de artigos escritos nos últimos 3 anos. Muito bem. Uma referência? Uma? Referência na vida do seu professor? Tem muitas referências, não me contento só com uma, tem muitas referências. Não consigo dizer uma referência em especial. As referências que eu tenho são todas muito importantes. Bem-aja. Sr. Professor, chegamos ao fim. Foi um gosto imenso tê-lo no programa Referências. Bem-aja por ter aceitado. Muito obrigado, o prazer foi meu. Quanto a nós, até para a semana.
Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV e diariamente às 10h30 na Gondomar FM.